nós tínhamos um sonho muito grande de morar fora do Brasil. Eu já tinha esse sonho e juntou com o Lucas, que também tinha esse sonho, então quando a gente casou, aquele negócio se potencializou, a parada ficou forte, a gente falou, vamos morar fora do Brasil. No ano que a gente decidiu que a gente ia morar fora de qualquer jeito, tinham acontecido 2 eventos na minha vida, que foram 2 eventos muito tristes. O primeiro deles foi um evento muito triste, que foi um dos momentos mais difíceis que eu já passei na minha vida, foi quando minha avó morreu. Minha avó era uma das minhas melhores amigas, a gente era muito grudada, muito unida, então foi um dos momentos mais difíceis de verdade, assim, na minha vida. E o segundo momento foi que eu tinha saído do Sara Kubitschek. Como vocês já sabem, eu tinha aquele sonho de trabalhar no Sara e eu fui, passei no concurso, comecei a trabalhar, mas eu senti que não era pra mim, eu não me encaixava naquele emprego, eu não me sentia principalmente feliz, e eu saí. Então estávamos eu e Lucas em Salvador. Isso a gente já tinha morado 3 anos no Rio, 1 ano em Nova York e um tempo em Fortaleza. E a gente decidiu, vamos dessa vez morar fora do Brasil, vamos começar o ano que vem morando fora, independente do que a gente esteja fazendo no momento. Então a gente combinou, olha, se você tiver empregada ou se eu tiver empregado, não importa qual seja a proposta que a gente receba, a gente vai realizar nosso sonho de morar fora. E vamos começar o ano assim. E a gente fechou, porque assim, já tinha muito tempo que a gente viajava e morava em lugares diferentes. Como a gente não tinha assim a nossa casa mesmo, a gente nunca conseguia ter os nossos móveis, ter as nossas coisas, então a gente vivia meio que de mala. E quando a gente chegava no apartamento, normalmente a gente já alugava um apartamento mobiliado. Então eu queria muito ter a minha casa, ter os meus móveis, a gente já pensava em ter a nossa filha, então era o momento mesmo da gente arriscar de ir morar fora, independente da gente saber pra onde a gente ia ou o que é que a gente ia fazer lá, mas a gente tinha decidido que a gente ia embora do Brasil. Beleza, tudo combinado. A gente jurou um pro outro que a gente não ia voltar atrás na nossa decisão de jeito nenhum, porque dessa vez era de verdade. Só que aí surgiu a oportunidade para Lucas de abrir no Brasil uma filial da empresa que ele trabalhava em Nova York, que era a Hilde. Era uma oportunidade muito boa, mas a gente falou, não, a gente vai morar fora no ano que vem, no começo do ano. A proposta era a seguinte, se ele fosse passar 1 ano no Rio montando essa filial, ele podia escolher qualquer lugar do mundo onde tivesse empresa, e tinha na Europa e vários lugares dos Estados Unidos, e ele iria transferido no final do ano, né? E eu iria com visto de trabalho. Então era uma proposta super tentadora pra gente. O que a gente não queria era ficar mais 1 ano no Brasil, porque a gente ia ter que voltar pro Rio de Janeiro, a gente já tinha morado 3 anos no Rio de Janeiro, já tinha ido embora com todas as nossas malas, e aí voltar tudo de novo, quebrar o acordo que a gente tinha decidido. Eu já tava cansada de tanta mudança, eu queria realmente encontrar minha casa, ter minha filha, todas essas coisas. Mas a gente pensou muito na proposta e a gente resolveu aceitar. E aí nos mudamos, eu e Lucas, de volta lá pro Rio de Janeiro. Pausando a história, eu quero só dizer a você que às vezes você cria planos pra você e Deus, como eu acredito, ou essa força maior que você acredita, ou o universo, te surpreende com oportunidades completamente diferentes que às vezes você não entende muito bem. A sensação que dá, às vezes, quando vem uma oportunidade pra gente é que a gente tá andando pra trás. Na minha cabeça, nessa época, eu tava andando pra trás. Mas esse ano no Rio foi um ano, assim, muito transformador na minha vida. Foi um ano muito especial, foi um ano que eu conheci 2 amigas, assim, que são amigas que eu vou levar pra vida toda, que são Rosana e Mariana. Só por essas 2, eu juro, já valeu todo o ano que eu fiquei no Rio. Mas foi um ano realmente transformador, foi um ano de muitas descobertas pra gente, de grandes realizações. Foi o ano que a gente concebeu Luísa. Mas eu realmente quero fazer esse pause na história só pra dizer pra você que eu falo muito sobre lei da atração, eu falo muito sobre quadro da atração e eu realmente faço. Eu não vi a hora de conseguir realmente realizar esses planos que eu tinha feito pra mim, de chegar nos Estados Unidos, de ver meu sonho realizado, de ter minha filha, que era o maior sonho da minha vida, era ter minha filha. E eu queria ter logo, mas de verdade não tinha como ser mais perfeita essa minha estadia no Rio. Foi realmente um ano transformador pra mim. E eu quero dizer pra você que, por exemplo, colocou um sonho pra você, que esse sonho ainda não veio. Eu quero dizer pra você que confie que o universo tem a sua própria maneira aí de colocar o sonho nas suas mãos. E nem sempre é da maneira que você imaginou, nem sempre é da maneira que você desenhou. Mas voltamos pra história, estamos eu e Lucas no Rio. E aí eu fiquei pensando, bom, eu cheguei aqui no Rio, eu quero um emprego, eu preciso trabalhar, preciso fazer coisas. E aí, será que eu consigo encontrar um emprego do jeito que eu quero? Eu comecei a pensar, né, eu só vou ficar 1 ano. Eu acabei de vivenciar 2 acontecimentos muito difíceis na minha vida, que foi perder a minha avó e foi a minha saída do Sara. Eu realmente comecei a desejar um emprego em que eu pudesse ficar só 1 ano, mas eu queria que fosse algo muito leve naquele momento. Eu queria continuar trabalhando com crianças, que eu já estava trabalhando no Sara. E além de ser leve e trabalhar com criança, eu queria também que fosse perto da minha casa. Eu pedi logo pro universo, eu não quero ficar pegando trânsito, porque na época que eu morei no Rio, eu estudava e trabalhava no FRJ, que era lá em Botafogo, e também é lá pro centro, para a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, onde eu fazia minha pós em neuropsicologia. E aí você pode pensar, Mel, eu acho que você tá sendo um pouco exigente. Você quer um trabalho que seja leve, que trabalhe com criança
e que você não pegue trânsito. Mas aí que tá a chave da questão, gente. Se o universo não tá preocupado se você tá sendo exigente ou se você não tá sendo exigente. Esses limites são da nossa própria cabeça. Então, quando você quiser desejar, simplesmente deseje, simplesmente vibre, porque o universo é abundante. E aí sigo eu desejando o meu emprego ideal. Bom, Lucas começa a trabalhar, só que a salinha que ele ia trabalhar tava ainda em construção, tava organizando, e a gente tinha alguns dias aí antes de Lucas começar. Então eu falei, Lucas, que tal se a gente viajar? Vamos viajar? Vamos, a gente ama viajar. E aí compramos uma passagem pra ir pra Europa, pra ir pra Portugal. Tudo certo, passagem comprada, hotel reservado, tudo direitinho. Faltando 2 semanas pra viagem, a gente começa a procurar nossos passaportes pra organizar as coisas. Quando a gente começa a procurar o passaporte, cadê meu passaporte? Rapaz, eu olhei tudo, não achava meu passaporte, procura de cá, procura de lá. Gente, é uma coisa praticamente impossível de acontecer, é a gente perder o passaporte, porque Lucas que organiza essa parte e a gente coloca sempre no mesmo lugar. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu e vocês vão entender tudo, mas nada da gente achar o tal do passaporte. Eu vou contar pra vocês onde é que tá o passaporte, vocês vão dar risada. E aí eu começo a ficar desesperada, começo a ficar nervosa, começo a me culpar, cadê meu passaporte? Será que eu perdi esse passaporte? Aí eu ligo pra minha mãe em Salvador, minha mãe começa a procurar, meu pai começa a procurar, minha mãe desce a casa dela abaixo, eu falei, eu acho que eu esqueci aí, mãe, eu tenho certeza que eu esqueci aí em Salvador, eu tenho certeza, procura. Aí minha mãe procura. E aí minha mãe tira tudo do maleiro, olha tudo, nada. Olha, gente, sério, eu olhei a casa inteira e nada do passaporte. E nesse procura, acaba que a gente começa a ficar irritado, agoniado. E aí eu falei pra Lucas, eu acho que a gente devia abrir mão dessa viagem. Vamos abrir mão dessa viagem. Não, olha, gente, eu não sou perfeita. Ai, perdi o passaporte, vamos abrir mão da viagem. Não é assim de uma hora pra outra. Mas assim, a gente já tinha procurado tudo, minha mãe procurado tudo, meu pai procurado tudo. Sabe quando você sente que alguma coisa não tá rolando? Não tá rolando. A gente tem que, às vezes, saber compreender esse momento e aceitar. Não é a gente desistir de primeira, mas a gente em algum momento começar a aceitar. A gente foi, cancelou a passagem, essa parte foi ruim porque a gente perdeu 80% da passagem. Já que a gente decidiu que a gente não vai mais viajar, vamos aceitar com carinho a nossa decisão e pronto. E aí aceitamos e pronto. E aí na mesma semana em que a gente cancelou a passagem, que seria a viagem, chega um jornal na minha porta de casa. E aí eu abro esse jornal. Olha, gente, esse jornal foi o jornal do antigo dono que tinha assinatura, provavelmente, e era a última edição. Ele deve ter cortado a assinatura, claro. E aí essa última edição chegou na minha porta. Quando eu abri a porta e tinha o jornal, eu peguei o jornal, abro eu o jornal e no fundo do jornal, não me lembro qual era o caderno, no fundo do jornal tinha uma foto de um espaço de desenvolvimento infantil que tava abrindo na frente do meu prédio. Aí eu olhei aquele lugar e eu falei, gente, é tudo que eu tô precisando, eu quero trabalhar nesse lugar, eu vou trabalhar nesse lugar. E quando eu olhei, sabe quando você bate o olho, que você tem uma intuição? Eu bati o olho e falei, eu vou trabalhar nesse lugar. Aí eu peguei, era uma foto, tinha o dono e a dona, era Greg, um americano. Aí eu peguei o jornal e eu falei, eu vou me arrumar e amanhã eu vou lá como se eu tivesse indo pra uma entrevista de emprego. Olha, eu não liguei pra lá, eu não fiz nada ainda, mas eu me vesti, me arrumei e fui como se estivesse indo pra uma entrevista de emprego. Tô contando pra você. Nessa mesma semana. E aí eu chego lá, eu entro no espaço e quando eu entrei, assim, eu super me encantei, eu pensei, eu vou trabalhar aqui. E aí eu falei com a secretária, eu falei, eu queria conversar com o dono, será que tem como marcar um momento pra falar com ele e tal? Ela falou, ele tá aí, você quer falar com ele agora? Eu falei, quero. E aí o dono me recebeu no andar de cima, na sala dele, do escritório, e eu sentei e eu comecei a falar, meu nome é Melodia, eu trabalhava no Hospital Sara Kubitschek com reabilitação de crianças, e aí eu sou neuropsicóloga, comecei a contar, falei, eu adorei, eu vi no jornal, eu gostei, eu vim aqui, papapá. Resumo da ópera. Ele falou assim, tem uma pessoa que tá saindo e a gente tem uma vaga agora pra uma psicóloga. A gente tá procurando uma psicóloga. Aí eu falei, que maravilhoso, eu tô aqui pra isso. Aí ele falou assim, tem uma outra psicóloga de Portugal que tá aqui, que tá fazendo treinamento das pessoas, e eu vou botar você pra conversar com essa psicóloga de Portugal. Sento eu na mesa, na mesma hora. Eu fui uma vez só lá, visitei, já falei com o dono, e na mesma hora eu conversei com essa psicóloga de Portugal. E aí eu converso com essa psicóloga, sentada na mesa, e ela falou pra mim assim, eu adorei você, vamos continuar nossa conversa. E aí, nos despedimos, eu voltei pra casa. Rapaz, eu fiquei assim, é meu. Sabe quando você tem aquela sensação? Esse emprego é meu. E eu queria um emprego que eu pudesse ficar 1 ano. Eu queria um emprego que fosse perto, que fosse com criança, que fosse uma coisa leve. Aí eu falei, pronto, é esse lugar. E aí, no dia seguinte, ela não me ligou. Eu falei, não, tenha calma que ela vai me ligar. Eu tenho certeza. Sabe que você tem certeza? Eu tava tão tranquila, porque eu tinha certeza que era minha. E aí, 2 dias depois, ela me ligou, falou, eu gostei muito de você, eu quero que você comece a trabalhar e você já começa na segunda que vem. Isso tudo na mesma semana em que eu viajaria pra Portugal. Ou seja, gente,
O universo me deu de presente, de bandeja, uma coisa maravilhosa que não teria acontecido provavelmente se eu tivesse ido para Portugal. O jornal era a última edição, né? Tanto que não veio mais o jornal. O lugar, logo que eu entrei, começou a receber um monte de currículo de psicóloga e só tinha realmente uma vaga, que foi a minha. Eu iria perder, provavelmente. Provavelmente não, com certeza, porque eles estavam precisando urgente de uma pessoa. Gente, parece até uma novela, sério. O universo foi tão perfeito, Deus foi tão perfeito assim, as coisas deram tão certo que tinha que acontecer daquela forma, sabe? Então, às vezes, o universo nos dá um presente e a gente não consegue enxergar. A gente vê tudo como uma coisa negativa. Ai, porque logo comigo? Por que eu perdi esse passaporte? Eu ainda não contei onde é que tava o passaporte, vocês vão dar risada. A gente tem duas formas de aprender com a vida. Uma é através do amor e outra através da dor. E, gente, pelo amor de Deus, isso não acontece assim, acabei de saber que não vou mais pra Portugal, que coisa boa, o universo tá me mandando outra coisa completamente diferente, maravilhosa. Não é assim, óbvio que não é assim. Logo que acontece, de cara a gente fica, né, chateado, a gente se culpa, todas essas coisas, é normal. Mas depois a gente tenta voltar ao nosso estado natural, que é o estado de amor, e a gente começa a enxergar as coisas como realmente milagres na nossa vida. Mas Mel, por que você decidiu do nada contar uma história tão antiga da sua vida aqui com a gente? Porque, gente, do nada essa história veio na minha cabeça hoje. Então, eu tava de manhã fazendo minhas páginas da manhã, que eu já falei que eu vou dividir com vocês, e aí eu ouvi minha intuição falando comigo, Mel, divida essa história em vídeo. E aí eu resolvi fazer. Por quê? Porque de repente alguém do outro lado tá passando por alguma situação, ou pediu uma coisa e recebeu outra coisa completamente diferente. Ou então, pedir uma coisa, essa coisa ainda não chegou, ou não chegou da forma que ela imaginava. E se for esse o seu caso, eu quero que você acredite que Deus, que o universo, que essa força maior que você acredita, tá cuidando de você em todos os mínimos detalhes. Às vezes a gente não entende exatamente o propósito de algumas coisas que acontecem na nossa vida, e lá na frente tudo se explica de uma forma diferente. Às vezes a gente planeja tanto uma coisa da nossa maneira, e vem o universo e dá de presente, de bandeja pra gente algo ainda melhor. Mas nem sempre o presente que o universo tá dando pra você vem exatamente naquele embrulho que você sonhou. E a gente tem que começar a ver que a gente não pode agir como uma criança mimada, que, por exemplo, quer uma bola. Eu quero uma bola, quero uma bola, quero uma bola, quero uma bola. Aí o pai chega com a caixa quadrada e a criança já começa a chorar, porque diz, nessa caixa quadrada não pode ter uma bola. De repente, dentro da caixa quadrada pode ter uma bola, sei lá, uma bola vazia, o pai ainda vai encher. De repente não é uma bola, mas pode ser uma coisa muito melhor, que você às vezes não quer nem experimentar aquela situação pra ver o que aquela situação tem pra te mostrar, tem pra te dar, tem pra te presentear. Então eu quero dizer pra você que confie realmente que você tá sendo cuidada com todo carinho e comece a olhar as situações da sua vida com os olhos do amor. Ao invés de você olhar uma situação que você tá vivendo e que você não queria viver com frustração, pensando, por que isso aconteceu comigo? Eu não mereço, nada dá certo, eu tô numa onda de azar, sei lá. Tente não resistir. Tente vivenciar essa situação de uma forma diferente. Comece a pensar, o que eu posso aprender com isso? O que eu preciso aceitar nesse momento? O que eu preciso entender nesse momento? O que eu preciso vivenciar nesse momento? Não é fácil, óbvio que não é fácil. Mas quando você tiver com dificuldade, experimente pedir a Deus para te ajudar, ou para essa força maior que você acredita. Então você fecha os olhos e peça, Deus, o que eu preciso aprender com essa situação? O que essa situação tá querendo me mostrar nesse momento? Foi isso, meu Deus, que eu pedi. Eu pedi uma coisa X e eu tô recebendo Y. O que esse Y tá querendo me mostrar? Eu tenho certeza que quando você se conectar com essa força maior, você vai ter essa resposta que você precisa. Eu quero que você lembre dessas duas histórias que aconteceram com a gente, né? A gente fez todos os nossos planos, decidiu uma coisa que a gente ia fazer e de repente veio outra completamente diferente. E a gente aceitou e acabou acontecendo tudo maravilhoso, e por isso hoje a gente tá aqui nesse lugar. A gente foi pra Los Angeles e passou aquele tempo maravilhoso em Los Angeles, justamente porque Lucas aceitou aquela proposta. Então tava tudo tão certo, que a gente não precisava, sabe, mexer em nada, nem ficar preocupado, nem ficar frustrado, que as coisas aconteceram da melhor forma possível. Então é realmente confiar que o universo tem seu back, né, que a gente fala aqui, tem suas costas, tá cuidando de você. E é isso. Um beijo muito grande, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de dar seu joinha, de compartilhar com outras pessoas e também de se inscrever no canal, que tem vídeo de segunda a sexta. Antes da gente terminar, eu tenho duas coisas pra falar, quase que eu esqueço. Primeiro, eu vou pedir desculpa porque esse vídeo vai sair um pouco tarde, então se o pessoal no Brasil não conseguir assistir, amanhã vocês assistem. E segundo, que eu tenho que contar onde é que tava o passaporte. Gente, o passaporte, vocês não vão acreditar, tava dentro de uma revistinha da Turma da Mônica na sala. Eu olhei tudo que vocês imaginarem. Esse revisteiro, inclusive, eu olhei as revistas.
O passaporte estava preso dentro da revistinha. Agora, como é que o passaporte foi se enfiar ali dentro? Eu não faço a mínima ideia. Eu fiquei tentando pensar que a única possibilidade possível seria, sei lá, a menina que fazia limpeza lá em casa, que uma vez por semana, pode ter visto em algum lugar e guardado, sei lá, não sei. Mas passaporte estava dentro da revista. Simplesmente, vocês já entenderam, tinha que acontecer aquele momento. A gente não podia viajar para Portugal. Eu ainda não conheço Portugal, mas vou conhecer em outro momento. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Então não deixem de compartilhar, de dar seu like no vídeo de hoje para eu saber que vocês estão gostando mesmo. E toda semana a gente se encontra aqui. Um beijo muito grande e até amanhã.